Jesus abençoe a todos. A Bíblia é espiritual. É Deus que escreveu as Sagradas Escrituras, inspirando os profetas, reis, sacerdotes e todos tiveram participação para escrever o que Deus queria que escrevesse. Muitas vezes lembravam e relembravam, às vezes muito vagamente, as narrativas ditas boca a boca e as tradições que passaram em geração. Algumas eram reunidas para fazer parte de uma história mais ampla, outras vezes eram reunidas casualmente para serem memoráveis, em geração. Escreviam e reescreviam, copiavam os manuscritos em formas de rolo, de peles de animais e pedras. O povo da Sagrada Escritura tentava preservar o que e como pudesse tudo que era a palavra de Deus. Quando Jesus veio ao mundo, fez muitos milagres e falou muitos ensinamentos que os discípulos lembraram e preservaram no Novo Testamento. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Depois de voltar para Deus Pai, enviou o Espírito Santo para o mundo. E o Espírito Santo fez os discípulos e os estudiosos escrever para compor o Novo Testamento. Já não era mais pela inspiração do Espírito Santo, mas o próprio Espírito Santo que entrou no mundo escreveu através das mãos dos filhos de Deus. Jesus tinha prometido o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Jesus falou claro, tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. É tempo de reforma espiritual. A reforma espiritual é reconhecer a ordem espiritual das coisas. A ordem do Antigo Testamento dizia: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas estas maldições cairão sobre vocês
e os atingirão. Já a ordem do Novo Testamento é que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. A ordem da Bíblia parece o Antigo Testamento primeiro, depois o Novo Testamento. Mas a ordem espiritual é Jesus primeiro e Jesus por último. Jesus diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E diz: Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A Bíblia é espiritual porque fala de Jesus desde a criação, desde Gênesis até Apocalipse. Jesus disse para os discípulos que não creram: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Por isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras e lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. A ordem espiritual da Bíblia é Jesus, porque ninguém entende se não for por Jesus. Mas até hoje o Senhor não deu a vocês mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Por isso, Paulo abençoa a igreja em ordem espiritual. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. João esclarece: todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ore comigo. Diga: Jesus, eu te amo. Como filha de Deus, eu confesso Jesus como meu Senhor, meu Salvador, meu Deus, que morreu na cruz pelos meus pecados, ressuscitou dos mortos, venceu a morte, me livrou do diabo e me aceitou como filha de Deus. Eu te peço o seu melhor presente, o Espírito Santo, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, eu te peço a ordem espiritual, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Jesus abençoe a todos mais e mais.